a situação que o Brasil está vivendo. E eu vim aqui exatamente para isso. É a primeira vez que eu venho para cá sem passar na Bahia antes, ou seja, eu vim direto para Pernambuco para poder começar por aqui uma viagem que daqui eu saio para o Piauí, do Piauí eu vou para o Maranhão, do Maranhão eu vou para Fortaleza, de Fortaleza eu vou para Natal, de Natal eu vou para Salvador. E termina essa viagem. E discutindo com governadores, com prefeitos, com os políticos e com o movimento social, a situação do país. Eu não sei como é que vocês estão me enxergando, mas eu, sinceramente, eu nunca imaginei que depois da Constituinte de 88, a gente fosse voltar à situação que nós estamos vivendo. Ou seja, eu nunca imaginei que depois de todos os avanços que nós tivemos no processo democrático brasileiro, a gente tivesse o retrocesso que estamos dando, de ter um governante, sabe, totalmente irresponsável, um governante que não tem nenhuma preocupação com a verdade, um governante que faz questão de mentir 4 ou 5 vezes por dia. Ele não tem nenhum compromisso com a questão social, não tem nenhum compromisso com as vítimas do Covid, não tem nenhum compromisso com as pessoas infectadas. Está ficando provado a cada dia. Aliás, eu queria dar os parabéns ao nosso senador Humberto pelo trabalho na CPI, sabe, que está mostrando que a gente não comprou vacina porque tinha se constituído uma verdadeira quadrilha para comprar vacina, quando o Brasil poderia ter comprado imediatamente, sabe, mais de 70 milhões de vacinas, e quem sabe a gente tivesse evitado que metade das pessoas que morreram não tivessem morrido. É lamentável, é por isso que muitas vezes eu chamo de genocida. Eu normalmente não gosto de ofender os presidentes e as autoridades, porque eu já fui, e é muito importante você ser respeitado pela instituição que representa o cargo. Mas nós temos um governo que não está preocupado. Vocês sabem que quando nós éramos governo, a ONU reconheceu que a gente tinha tirado a fome do mapa do Brasil. Vocês sabem que o mês passado, o Enem, só participaram 3.800.000 alunos contra 9 milhões que participaram em 2016. Vocês sabem que diminuiu mais da metade os alunos do ProUni, diminuiu quase 2/3 os alunos, sabe, do FIES, ou seja, as universidades estão quebradas, a ciência e tecnologia não tem nenhum investimento, a cultura de um orçamento de 2.400 bilhões, esse ano o orçamento é 23 milhões, ou seja, então nós estamos vivendo no pior dos mundos, que eu acho que nenhum de nós acreditou viver, nem as pessoas que votaram nele. A vitória dele está ficando cada vez mais claro que ela foi resultado de todo o movimento de tentar criminalizar o PT. Ela foi resultado de todo o movimento que tinha como princípio negar a política. E eu cansei de dizer, toda vez que a gente nega a política, o que vem depois da política é sempre pior. Foi assim que nasceu Hitler, foi assim que nasceu Mussolini e foi assim que nasceu todas as ditaduras e todos os governos autoritários no mundo. A coisa, Gleice, chega a uma situação em que o Bolsonaro, essa semana, só participou de coisa militar. É o começo da existência de um ditador. É ele começar a se esconder do povo e ficar escondido atrás de uma metralhadora, atrás de um canhão, atrás de um soldado. É o começo de algo ruim, é quando a gente percebe que o presidente tem coragem de visitar um quartel, mas não tem coragem de visitar um hospital. Tem coragem de visitar um quartel, mas não tem coragem de visitar a família de uma pessoa que foi vítima do Covid. Então nós estamos vivendo essa situação. Dentro dessa situação, vocês sabem o que aconteceu comigo. Eu, graças a Deus, porque eu sou muito crente, acredito muito e tenho muita fé, e eu queria provar a mentira que foi montada nesse país. Hoje já está provado que a mentira foi montada em parceria com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com o Ministério Público da Suíça, e graças a Deus,
nós conseguimos obter todas as informações e desmentir a falcatrua que foi montada para tentar criminalizar o PT, criminalizar o Lula, criminalizar a política e, sobretudo, destruir parte do patrimônio industrial desse país. Não era pouca coisa o pré-sal. Quando nós decidimos construir a refinaria Beura e Lima aqui em Pernambuco, e a gente resolveu construir a refinaria no Ceará, e nós resolvemos construir a refinaria no Maranhão, e nós resolvemos construir a refinaria de combustível de avião no Rio Grande do Norte, a gente tinha no pré-sal o passaporte do futuro e a gente não queria ser exportador de óleo cru, a gente queria ser exportador de derivado, porque o pré-sal foi a maior jazida descoberta no século XXI, não sabemos se existe outra, mas nós descobrimos. E o que é que nós aprovamos? Que 75% do royalties seria para a educação, para a saúde, para a ciência e tecnologia. Nós criamos um fundo social para que fosse destinado um fundo para todo o povo brasileiro e criamos a lei da partilha em que a Petrobras tinha prioridade. Tudo isso incomodou as petroleiras do mundo inteiro, tudo isso incomodou os governantes de alguns países que mandam na economia mundial. E chegamos ao golpe a Dilma e chegamos à prisão do Lula. Bem, nós estamos aqui outra vez. Estamos aqui com muita alegria, e eu tenho dito para meus companheiros sem ódio, sem querer vingança, porque na minha idade e na situação que está o povo brasileiro, a gente não pode pensar em briga menor. Quando eu estava preso, eu dizia para as pessoas que iam me visitar, eu estou aqui, mas eu estou comendo, eu estou almoçando, eu estou jantando e eu estou dormindo. E lá fora tem milhões de pessoas que não cometeram nenhum crime como eu. Essas pessoas não estão detidas como eu, mas essas pessoas não têm um cobertor para se cobrir. Essas pessoas não têm um prato de comida para comer no almoço ou na janta. Essas pessoas não têm um simples copo de leite, um café da manhã para tomar com pão com manteiga. E essas pessoas não fizeram nada. Nós fizemos um estudo, que eu não sei se já chegou até vocês, feito pelo DIESE, que é um departamento intersindical, que já tem mais de 50 anos. O prejuízo que o pré-sal gastou na economia brasileira foi o desmonte de 4.400.000 postos de trabalho. Eu vou repetir, o pré-sal causou neste país, sabe, uma bagatela de 4.400.000 postos de trabalho que se extinguiram com a destruição da quebradeira da indústria de óleo e gás, da indústria naval. Vocês participaram das inaugurações que eu vim aqui, nesse estaleiro aqui. Vocês viram a quantidade de trabalhadores, inclusive soldadores que estavam no Japão e que voltaram para trabalhar, porque tinha muita encomenda e o Brasil queria ter na indústria naval um dos seus polos de desenvolvimento. Tudo isso acabou. Tudo isso foi criminalizado. Tudo isso foi transformado em bandido. As indústrias de construção civil do Brasil, que estavam se transformando nas empresas de engenharias mais importantes do mundo, as empresas brasileiras estavam ganhando concorrência nos Estados Unidos, as empresas brasileiras estavam ganhando concorrência em todos os países da América do Sul, as empresas brasileiras estavam ganhando concorrência em quase todo o continente africano. Quando houve a invasão na Líbia, quem estava lá era empresa brasileira. A Galvão Bueno estava lá, a Odebrecht estava lá, fazendo aeroportos, fazendo cidades inteiras, e por isso nós incomodamos, sabe, os interesses privados e interesses geopolíticos dos Estados Unidos e de outras pessoas. Se tiver uma aguinha aqui, eu agradeço. Bem, então, nós estamos de volta. E eu queria dizer para vocês que nós estamos de volta, trabalhando para que a gente possa juntar todo o rebanho necessário que a gente puder juntar para reconstruir a democracia brasileira. Reconstruir a democracia brasileira, que foi fundada com a aprovação da Constituição
Constituição de 88 e que está sendo agora desmontada. Os trabalhadores que tinham direitos trabalhistas desde 1943, quando foi aprovada a consolidação da lei do trabalho, já não tem mais suas garantias. A Previdência Social já foi desmontada. Os trabalhadores hoje não têm sequer perícia, levam quase 2 anos para fazer uma perícia. E mais importante, nós voltamos ao trabalho escravo, porque um trabalho que não garanta ao trabalhador um salário fixo, um emprego que não garanta ao trabalhador, sabe, garantia de seguridade social, que não garante a remuneração de sábado e domingo, que não garante férias, que não garante 13º salário. Eu pergunto, que trabalho é esse? Quem ganha com isso? Quem lucra com isso? Certamente não é as pessoas que trabalham. Vocês sabem, sabe, nitidamente, que nós temos 15 milhões de desempregados hoje. É o maior da história do Brasil e é importante não ter memória curta. Em dezembro, quando a Dilma governava esse país, em 2014, nós tínhamos apenas 4,3% de desemprego, que era praticamente pleno emprego, como se fosse a Suécia, como se fosse a Holanda, como se fosse a Noruega, como se fosse a Alemanha. Era pleno emprego. Nós faz tempo que não temos aumento do salário mínimo, faz bastante tempo que não tem nenhuma política de assentamento, sabe, de nenhum trabalhador rural nesse país, faz muito tempo que não tem uma casa Minha Vida construída nesse país, faz muito tempo que o povo pobre foi esquecido. Então nós temos 15 milhões de desempregados, nós temos 6 milhões de pessoas que já não procuram mais emprego de jeito nenhum, nós temos mais 33 milhões de pessoas que estão desorientadas, que estão desalentadas, que não procuram emprego. Você tem milhões vivendo de bico, vivendo de biscate, e nós, efetivamente, só vamos gerar emprego se a gente fizer a economia brasileira voltar a crescer. E para a economia brasileira voltar a crescer, eu tenho uma solução fácil, Berto. Vocês que são deputados e senadores. São 2 coisas simples. A primeira coisa para acabar com a miséria é colocar o pobre no orçamento da União, no orçamento da Prefeitura, no orçamento do Estado. A segunda coisa é colocar o rico no imposto de renda. Porque rico não paga imposto de renda sobre lucro, sobre dividendo. Quem paga imposto de renda são vocês que recebem o salário e no final do mês é descontado na fonte, sabe, a parte do leão, e vocês ficam, sabe, vendo um cara que ganha 700 mil reais por mês paga menos imposto do que um cara que ganha 7 mil reais por mês. Então nós temos total certeza de que é possível reconstruir o país. Eu tenho clareza que nós vamos pegar esse país em 2022 pior do que eu peguei em 2003, bem pior, com a inflação mais alta, com o desemprego mais alto e com a falta de credibilidade interna e externa. O Brasil nunca esteve tão desacreditado. O Brasil não tem nenhum presidente do mundo que queira visitar o Brasil e não tem nenhum presidente do mundo que queira receber o Bolsonaro. É uma vergonha. O Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país do mundo. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai. O último. E já faz muito tempo. E nós, então, poderíamos estar conversando com a China, estar conversando com a Índia, com a Rússia, com os Estados Unidos, com a Argentina, com a Venezuela, com Cuba, com todos os países africanos. Isso não existe. Porque nós temos um presidente que foi um lambe-botas do Trump e que continua acreditando de que a mentira vai vencer a verdade. É por isso que ele levanta de manhã e faz 5 ou 6 fake news. É por isso que ele não tem coragem de fazer uma passeata, ele faz uma motociata. Eu nem sabia que existia, eu só fui aprender a palavra motociata agora. Sabe? Então, gente, é o seguinte, esse cidadão não fala em crescimento econômico, não fala em distribuição de renda. E agora que está chegando as eleições, ele fica, sabe, dizendo que vai fazer, Pode fazer o que ele quiser. Qualquer dinheiro disponibilizado, o povo tem que receber, porque o povo precisa, o povo tem o direito de receber. Mas pode ficar certo que se a Câmara até agora não teve coragem de fazer o impeachment, se o Lira não tiver coragem de fazer o impeachment, se não houver na CPI
alguma acusação forte, que o Congresso, que o Poder Judiciário possa interditar a governança do Bolsonaro, vai sobrar para vocês e para o povo brasileiro o direito de se livrar desse genocida das eleições do ano que vem. Dito isso, eu me coloco à inteira disposição de vocês para as perguntas.